Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de AutoLISP e hoje nós vamos falar sobre conversão de dados, tá? Como converter os dados. Às vezes vai acontecer num determinado momento em nosso programa onde a gente vai solicitar uma informação para o usuário, por exemplo, um valor numérico, e a gente precisa estar convertendo isso para uma string, para fazer qualquer coisa, não importa o que, tá? Ou vice-versa, ou converter um número para decimal, ou de decimal para número inteiro, tá ok? Ou de radiano, por exemplo, para ângulo. Então a gente vai aprender a fazer conversão de dados hoje, tá ok? Então, pessoal, vamos começar com o primeiro, que é o fix. O fix, o que ele faz? Ele pega um número, perfeito? Decimal, e transforma no número inteiro. Ele é um pouco controverso. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos escrever aqui no modo console, tá? A gente está no console do Visual Lisp, que é a mesma coisa de estar na linha de comando. Então vamos digitar aqui, ó, fix 14.34, 24, tá? O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai remover o ponto 24 e vai transformar em um valor numérico 14 inteiro. Ah lá, ele retornou o número 14. Se a gente fizer diferente, vir aqui e colocar fix 14.99. Ah, fácil, professor. Ele vai pegar isso daí, vai arredondar e vai colocar 15. Errado. Ele vai desprezar o ponto 99 e vai transformar em 14, tá? Professor, e como que eu faço para arredondar? Pessoal, lá no comecinho da minha vida, quando eu estava começando a trabalhar com isso daqui, eu me peguei tendo que arredondar um número. Não descobrindo como fazer isso em AutoLISP, porque você não vai achar nada disso, não existe uma função em AutoLISP que arredonde, tá? Eu criei uma função para arredondar, seguindo todas as regras de arredondamento e funcionava maravilhosamente bem. Era um orgulho, olhava aquilo assim, um negócio com 50 linhas de programação, muito mais na verdade, porque tinha um monte de condição a se seguir, mas funcionava perfeitinho. Até que um dia, navegando na internet, eu vi uma função bem simples, onde tinha apenas uma linha de programação que fazia com que o número saísse arredondado. E eu quis me matar. Mas a vida é assim mesmo, então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Toda vez que você quiser arredondar um número, usa o fix, mas pega esse número e soma mais 0,5 a ele, tá? Por exemplo, se a gente pegar 14.99, o resultado correto seria 15, certo? Então o que eu faço? Eu falo que eu quero fix e somo ao número que eu quero arredondar, e lógico, ele geralmente vai estar em uma variável, né? Eu somo a ele 0,5. Então isso daqui vai virar automaticamente 15.49, onde o arredondamento de 15.49 é 15, tá? Vamos fazer diferente. Fix a soma de 14.49. Nesse caso, o arredondamento seria 14, tá? E aí ele arredonda para 14. Então, somar mais 0,5 aqui, arredonda isso daqui, perfeito? Ah, Sérgio, eu quero arredondar, mas eu quero manter é, em duas casas decimal. Como que eu faço? Não dá. Aí tem que fazer uma função mesmo, tá ok? Dessa forma aqui, você vai sempre arredondar o número para o valor mais próximo, tá? Então, somando 0,5 aí, vai resolver o problema de vocês. Perfeito? Pessoal, o fix ele é tranquilo. Então, ele faz o quê? Número decimal para inteiro. Acabou, tá? Lembrando que ele trunca o número. Ele acaba com as casas decimais. Ele não arredonda. E se a gente quiser arredondar, tem que usar isso daqui, tá? Vamos fechar isso daqui. Voltar para o modo console de novo, para não ficar com muitas linhas. E agora a gente vai aprender um outro, que é o float. Float é o número flutuante, tá?
Quem sabe programar em outras linguagens de programação sabe que float é um número decimal gigantesco, tá? O que que o float faz? Ele transforma um número inteiro em um número decimal. Então, se eu vier aqui e colocar float em 14, ele vai transformar em 14.0, que é um número decimal, tá ok? É muito importante. Às vezes você pega um número, ou que o usuário entrou, ou que você pegou de um bloco que estava no desenho, nós vamos aprender isso mais à frente, ou você leu em um arquivo TXT e trouxe para dentro do programa, e o número estava inteiro. E aí você quer fazer, por exemplo, uma conta de dividir, onde o resultado tem que ser decimal. Então, se você não transformar esse número inteiro em decimal, você dança, né? Lembra, pessoal, se a gente dividir 3 por 2, o resultado vai dar 1. Porque nós estamos dividindo um número inteiro por um número inteiro. Então, para que isso dê 1.5, um dos meus números, obrigatoriamente, tem que ser um valor decimal. E aí ele vai me retornar o valor de maneira decimal, perfeito? O float faz o quê? O inverso do fix, perfeito? Enquanto o fix me transforma um número decimal em inteiro, o float transforma um número inteiro em decimal. Tá ok? Deixa eu tirar aqui o antivírus. Vamos partir então para o próximo, pessoal. Um que eu uso bastante. Na verdade, esses dois que eu vou ensinar agora, eu uso. Na verdade, o que acontece? Depois que você aprende a utilizar esses dois, os outros meio que perdem o sentido, né? Eu gosto de usar eles muito e, na verdade, uso até mais do que deveria. Então, vamos lá. Para que serve o primeiro? O primeiro é o distoff. O distoff, ele transforma uma string numérica, tá? Tem que ter um número dentro dessa string, em um número, ok? Então, se eu vier aqui, ó, distoff, perfeito? Sérgio, por que distoff? Dist é de distância, tá? Não, o dis é de distância. O to é para e o f é float, ou seja, ele transforma um número em decimal, uma distância em decimal. Então vamos lá, se eu tenho, por exemplo, uma distância 14.124.36 e eu dei distoff, ele vai fazer o quê? Opa, desculpinha, cometi um erro aqui, deixa eu fechar. Distoff de 124.36, e ele tem que ser string, tá? Ah lá, ele vai me retornar o valor em numérico. Se eu pegar e fizer distoff de 124, ele me retorna em decimal. Porque, ó, dis é distância, to para, f float, tá? Então ele converte uma distância de texto em número flutuante, perfeito? Pessoal, o float ele tem umas características, tá? A sintaxe dele não é apenas o número em string, mas também você pode declarar em que unidade de conversão isso vai ser transformado. Por exemplo, vamos fazer o seguinte: distoff de 1 e mais 1. Perfeito? Isso aqui nada mais é do que um valor numérico aí, só que em string. Perfeito? E eu quero converter isso aí para número. Distoff. Pronto. Se eu não colocar nada, ó, ele vai devolver 10. Tá? É 1 elevado a primeira casa, 10. Tá ok? Essa é notação científica. Agora vamos lá. Se eu pegar e fizer assim, ó, distoff disso daqui que eu acabei de colocar, 1e mais 1, eu preciso agora o quê? Indicar de que forma que eu quero. Se eu quero de forma científica ou de forma decimal.
Vamos dizer que eu quero de forma científica. Eu tenho que colocar o número 1. Ele vai me retornar 10. Se eu falar que eu quero de forma decimal, eu tenho que usar o parâmetro 2. Isso tudo vai estar lá no blog, pessoal. Posso até atrasar um pouquinho o blog, mas ele vai estar lá no blog. Decimal. Se eu falar que eu quero em pés por polegada decimal, é o 3. Nunca usei nenhum desses parâmetros de conversão, tá? Se eu colocar aqui o 3, tá? E assim vai indo. Eu posso converter isso em científico, decimal, pés por polegada decimal, pés por polegada fracionária ou fracionário, tá? Eu posso fazer a conversão de qualquer número para qualquer unidade decimal. E quando essa unidade aí ela é omitida, ele sempre faz com que tiver padrão no AutoCAD. Então, se no AutoCAD, no comando units, tiver para decimal, ele vai converter para decimal. Se lá tiver fracionário, ele vai fazer para fracionário. Tá ok? Bem, por regra, eu nunca precisei utilizar de outra forma. Aqui no Brasil a gente trabalha com decimal, dificilmente você vai trabalhar com polegada, dificilmente você vai trabalhar com pés, e só se você for um louco para trabalhar com fração, tá? Então, de Stoff a gente usa o quê? Simples. A gente vem aqui, coloca uma string numérica para conversão e ele devolve para a gente como número. Perfeito? É o comando distOff. Outro comando muito parecido com o distOff, só que ele faz o contrário, é o rtools. O que, que o rtools faz? rtools de 100.24. Olha o que vai acontecer. Opa, desculpa, eu não estou no console. Deixa eu ir para o console, que está aqui. rtools de 100.24, ele vai converter para string, tá ok? Então ele transforma um número, seja ele decimal ou seja ele inteiro, para string. rtools de 100, ah lá, ele transforma numa string inteira aqui 100. Tá ok? Só que o rtools ele tem uns parâmetros que a gente deve usar, tá? O número de casas decimais. Então vamos supor que eu tenha o seguinte número: rtools de 100.1, 2, 3, 4, 5, 6, esse número aqui, tá? Se eu pegar simplesmente e usar ele dessa forma, ele vai me devolver com 4 casas decimais. Nossa, Sérgio, por quê? Porque como eu omiti os parâmetros dele, omiti os argumentos, ele pega aqui, ó, vamos abaixar um pouquinho aqui, vamos vir aqui no comando units. O comando units do AutoCAD vai estar para 4 casas decimais, então ele faz dessa forma. Se aqui tiver dessa forma, ó, ele vai nos devolver daquela forma. Tá? Ele vai nos devolver daquela forma. Só que ele dá uma arredondada, tá? Esse aqui é redondo. Perfeito, Sérgio. Entendi. Mas e se eu tiver um número desse tamanho e eu quiser, por exemplo, fixar com 3 casas decimais, eu não quero que faça de acordo com o que está no AutoCAD. Como que eu faço? Fechar aqui, vamos começar de novo. rtools 100.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero para o padrão decimal. Para o padrão decimal é o valor 2. Se eu quiser para o valor científico é 1. O 2 é decimal. O 3 é pé por polegada decimal. O 4 é polegada fracionária. E o 5 é fração. 2 é decimal. Vocês vão decorar isso daqui porque vocês sempre vão usar o 2. Tá? Muito dificilmente vão usar os outros. Eu não me recordo de ter usado nunca na vida. E olha que eu já trabalho com isso daqui há 17 anos. Então vamos lá. rtools, tenho esse número e eu quero converter para um valor decimal com 3 casas após a vírgula. Ele vai me devolver. Se eu quiser fazer a mesma coisa, rtools 100.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8, ele me devolve
com 8 casas após a vírgula. Perfeito? Então, o RTools a gente vai usar bastante. Eu gosto bastante do Distoph, gosto bastante do RTools. Mesmo porque você aprendendo esses dois, você dificilmente vai estar usando outra coisa aí, tá? Apesar dos outros também serem úteis. Perfeito? Vamos aprender agora, pessoal, a como usar os outros comandinhos, tá? A gente tem um comandinho de conversão chamado atof. Atof. A gente, para decorar, a gente faz o seguinte: o A significa ASCII. ASCII, na linguagem da informática, ASCII é texto, tá? É a mesma coisa de string. Mas para não ficar stuff, eles colocaram um Azinho que é ASCII. ASCII se escreve assim: ASCII, tá? ASCII é texto. Então, ASCII, to é para, F é float. Então, é de texto para número decimal. Float é número decimal. Então, se eu tiver 100.14, opa, é de texto para número decimal. 100.14, ele vai transformar isso em 100.14. Se eu tiver a TOF de 100, ele vai transformar para 100.0, porque é um número flutuante. Então, é de texto para flutuante. A gente tem um outro, que é o atoy. O que, que o atoy faz? Opa, não estou no console. Atoy. Atoy é de ASCII para inteiro. Então, se eu tiver aqui um número 100, ele vai converter para número inteiro. Atoy 100.10, ele vai me devolver 100. Se eu tiver atoy 100.99, ele me devolve 100, ou seja, ele ignora isso daqui. Tá ok? Então, de ASCII, que é texto, para inteiro. Ah, Sérgio, se eu quiser fazer isso com um número, atoy 100.23, vai dar erro. Argumento, ó, precisa ser uma string, ó, ele necessita de uma string. Tá ok? Perde argument type é toda vez que você estiver utilizando um tipo de dado diferente do que a função precisa. Perfeito? E a gente tem o itoa. Itoa. Vamos lá. O itoa. O itoa é de inteiro para ASCII. Ou seja, ele converte o número inteiro para ASCII. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o número 100.24, oh meu Deus, eu estou de novo, não estou no console. Aqui. Itoa 100.24. Opa, não fechei o parênteses. Ah lá, vamos de novo. Itoa 100.24. O que vai acontecer? Ele não vai fazer nada, porque o itoa ele precisa de um número o quê? Inteiro. Itoa 100. Aí ele vai retornar 100 numérico. Então, 100 em string. Então, ele converte um valor inteiro para ASCII. Tá ok? Esses daí, pessoal, são os comandos de conversão de dados. Tem um que eu vou ensinar agora, que a gente vai utilizar lá na frente quando a gente estiver fazendo o quê? Manipulação de dados externos aí, quando a gente estiver fazendo tratamento de arquivos, tá? Que é o read. Read ele é um pouquinho difícil de entender, mas bastante útil aí quando a gente está trabalhando com arquivos externos, tá? É o read. Opa, não estou no console aqui. Read, tá? O que ele faz? Ele transforma a primeira expressão contida em uma sequência de caractere em algo que a gente possa utilizar dentro do programa, por exemplo, em lista, número, texto, tá ok? Então, por exemplo, eu quero falar para ele ler
Ele pegou um texto, 1, 2, 3, 4, 5.90. A. O que ele vai fazer? Ele vai converter nessa primeira sequência de número aqui. Então ele vai pegar tudo isso aqui e vai desprezar, tá ok? E vai converter apenas isso em número. Outra coisa, vamos supor, read, e no meu texto, eu fui lá, li um arquivo de texto, e no meu arquivo de texto estava dessa forma aqui, ó. Uma lista em string, ó, tá vendo? Eu tô começando, é uma string. Não é uma lista, mas tava assim. E aí eu escrevi mais algumas coisas aqui. Tá? Pronto. Tudo isso aqui é um textão gigante, ó. É um texto que vai daqui a aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, vai reconhecer como uma lista e vai me retornar como uma lista. Perfeito? Por exemplo, eu vim aqui read e escrevi, por exemplo, Sérgio. O que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim Sérgio. Ó, mas note, ele não retornou como uma string, tá ok? E isso a gente vai descobrir lá na frente o porquê disso, por que ele não retorna isso como string. Mas ele é muito útil quando você tem uma sequência de caracteres e quer extrair alguma coisa delas, seja lista, seja número, é isso que o read faz. Perfeito? Essa aulinha, pessoal, ela é simples, mas é a aula que vai mais dar problema no decorrer da vida de vocês. Quando vocês estiverem programando, a necessidade que vocês vão ter de pegar um número, converter em texto, ou de texto, converter para número, ou vice-versa. Será que eu preciso dele como inteiro? Será que eu preciso dele como decimal? E agora, como é que eu faço? Isso dá problema. Vira e mexe, vocês vão querer concatenar é juntar duas strings e vão querer fazer isso com um número e vai dar erro, é normal. Então, dominar essa parte de conversão de dados, pessoal, é essencial para a gente continuar o nosso curso. Na próxima aula, eu vou ensinar manipulação de string. Aí a gente vai aprender toda a parte de manipulação de string, como eu faço para manipular uma string do começo ao fim. E aí essas duas aulas, elas vão começar a se juntar. E aí a gente vai começar a fazer algumas coisinhas aí utilizando número, utilizando string. Vamos começar a dar umas mensagens com resposta para o usuário, tá ok? Então a partir da próxima aula aí começa a ficar mais interessante. Aí a gente vai fazer o que na próxima aula? Vai aprender a manipular string e depois nós vamos aprender a fazer tratamento de dados externos. Vamos começar a ler arquivos TXT, vamos começar a escrever, vamos começar a gerar arquivo, tá? E aí essas matérias elas vão se juntar e aí vocês vão perceber que isso vai ganhar um poder muito grande. Aí nós vamos fazer acho que uma aula de exercício dá, a matéria não é tão grande assim, então, ou duas, eu não sei. E aí nós vamos partir para a parte de seleção, tá? Acredito que seleção, ou talvez eu faça um apanhado geral, verifico se eu não esqueci de ensinar alguma coisa que pode acontecer aí. Eu sempre tento manter aí o nível da aula bem legal, né? Eu tento não esquecer, mas a gente também é um ser humano, tá? A gente pode esquecer alguma coisa. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre tratamento de string, perfeito? Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Desculpe a demora, tá? Mas eu estava com muito trabalho, não estava dando para fazer as aulas. Hoje eu estou fazendo essa aula aqui de madrugada para vocês. Vou tentar fazer ainda nessa madrugada a aula de tratamento de string e postar tudo para vocês de uma vez. Então peço desculpas aí, perfeito? Pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.